Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, eu passei boa parte do domingo, no dia de ontem, lendo e-mails de alguns amigos que me escreveram buscando respostas para o que está acontecendo. Pessoas desorientadas, desanimadas ou até mesmo desesperadas, querem se agarrar em algum princípio de compreensão para tudo o que está acontecendo. Nos e-mails que eu li, foram vários, ouvi muito as palavras "o Brasil acabou" e "não tenho mais forças para continuar". Professor, o que eu faço? Como entender este momento? Um amigo do canal chegou a dizer que queria uma resposta minha, porque, segundo ele, eu tenho alguma credibilidade em relação a tudo o que está acontecendo. Agradeço muito. Não mereço tanto, mas agradeço. Eu também, como todo mundo, sinto dificuldades para entender este processo. Daí porque me agarro firmemente à palavra de Deus, aquela que é eterna, que não muda, e que já disse há muitos séculos atrás tudo o que passaríamos. É a única maneira que eu tenho de me orientar nesse turbilhão de confusão que estamos vivendo. Em relação à pergunta "o Brasil acabou?", devo lembrar aos amigos que acompanham nesse canal há mais tempo que esse não é um problema exclusivamente nosso. Eu tenho falado sobre geopolítica e tudo o que poderia acontecer já há muitos anos. Nós estamos dentro de um contexto muito maior que vai além do regional. Este é um processo mundial e é, então, por conta disso que no mundo todo as pessoas ou estão desesperadas, ou estão confusas, perdidas, seguindo falsos profetas ou perdendo a força. Nem todas, evidentemente. Há também aqueles que são conscientes, que sabem que esse é um período absolutamente profético ou bíblico, no qual o próprio Jesus nos ensinou a enxergar através dos sinais e ao que fazer. Então, para aqueles que eu não respondi, respondo agora durante este vídeo. O que devemos fazer neste momento? Lembrei-me para essa resposta de um vídeo do Frei Tiago de São José, publicado já há algum tempo, há um ano atrás, cujo título é "Viganò convoca uma aliança antiglobalista. É possível bloquear a nova ordem?". Não posso falar muito sobre este nome aqui. Aqui está o vídeo, vou deixar na descrição, onde ele faz uma análise de uma carta de Viganò, no sentido de que os cristãos, ou que as pessoas de boa vontade, se organizassem para enfrentar a nova ordem. E o Frei Tiago, com sua lucidez e sabedoria, diz que esse não é o tempo de enfrentar, é o tempo de nos recolhermos na espiritualidade, na verdadeira espiritualidade, naquela que o próprio Cristo nos deu. E ele explica através de uma palavra de Jesus no Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 24, a partir do versículo 15, onde Jesus diz o seguinte: "Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem." Bem, nesse primeiro versículo, nós podemos extrair aqui a reflexão sobre certas coisas muito importantes que aconteceram no cenário espiritual, religioso, geopolítico desde 2019. Em 2019 foi convocado o Sínodo da Amazônia, e esse é um fator fundamental para a compreensão dos novos tempos, ou desses tempos que vivemos, porque foi exatamente ali, naquele sínodo, que se introduziu uma divindade pagã dentro do lugar santo, ou seja, a Basílica de São Pedro, aquela que representa para toda a cristandade a força da religião católica ou a força do cristianismo, pois exatamente na Basílica de São Pedro, o lugar mais importante da cristandade, foi introduzido um deus pagão e foi a este deus pagão, Pachamama,
feito um culto de reverência, ela foi reverenciada por altos prelados, não só da religião católica, ali também haviam outros representantes de outras religiões. Este é um fator basilar para a compreensão desta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando virdes a abominação da desolação entrar, ser introduzida no lugar santo. E outro fato bastante importante foi, claro, a morte recente do Papa Bento XVI. Bem, temos fatores aí que nos levam a compreender esta passagem como um sinal, ou melhor, como um divisor de águas. Todo o processo do domínio da nova ordem mundial é antigo, começou já há muitos séculos. Frei Tiago diz, inclusive, que começou quando o Evangelho foi pregado, mas teve os seus desdobramentos na história, como, por exemplo, um cisma dentro da Igreja, a Revolução Francesa, a tomada dos comunistas na Rússia e depois o espalhar do erro comunista pelo mundo, até o advento do Concílio Vaticano II, que basicamente abriria a Igreja para os tempos modernos, ou seja, que tornaria a religião um mero hábito social ao invés de instrumento de ligação com Deus. É o que estamos vendo hoje. Bem, todos esses fatores são globais, mas, claro, interferem na vida de todos os países. O Brasil não está mais perdido ou não acabou mais do que qualquer outro país. Estamos todos sob esse influxo. Daí porque a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, apontando para esses sinais específicos no fim de uma longa revolução, para indicar que os tempos da tribulação chegaram. E nesta passagem, no versículo 16, diz Jesus: então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Nesses 3 versículos, Frei Tiago lembra a interpretação dos padres da Igreja a respeito dessa passagem como sinais, ou melhor, como símbolos para a vida espiritual em recolhimento durante o período da tribulação. Quando Jesus diz, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas, ele está se referindo à Judéia como um fluxo de pessoas gigantesco, muito semelhante às grandes cidades ou às nossas grandes cidades. Não é exatamente nesses locais onde se aconselha viver segundo a tradição dos padres da Igreja. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa, ou seja, aquele que ascendeu na vida espiritual não se deixe desanimar e não volte, por exemplo, às preocupações com a sobrevivência do corpo. Basicamente é isso, não desça para uns instintos mais primários, permaneça na fé, já que se elevou na fé. Porque são muitos os fatores que hoje nos levam a desesperar. E isso, claro, tem um reflexo na vida espiritual. O desespero nos faz regredir, nos faz perder a confiança em Deus, nos faz sairmos do terraço onde estamos mais próximos de Deus para nos deixar tragar pelas preocupações do mundo, basicamente. E outra interpretação, esta do versículo 18, diz: aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Bem, aqui Jesus está se referindo ao ambiente da colheita espiritual propriamente, ou da semeadura espiritual. Ele já havia usado o campo em outras parábolas para dizer onde se semeia, fazendo alusão ao lugar onde o Espírito semeia a sua palavra. Então, aquele que está no campo, ou seja, no âmbito espiritual, como no versículo anterior, não volte para o âmbito mundano apenas. Da simbologia profética de Jesus,
aquele que está revestido da palavra do Senhor ou da espiritualidade, da verdadeira fé, não volte a usar as roupas meramente humanas. Não saia do campo para vestir as roupas do mundo, por assim dizer. Bem, evidentemente esses 3 versículos foram interpretados à luz da simbologia, porque afinal Jesus Cristo é também Deus, é o Filho de Deus, e a sua palavra é, portanto, divina e simbólica, mas Jesus também é homem. E nesta mesma passagem Jesus faz referência a algo objetivamente, um fator objetivo acontecendo na história que pode levar as pessoas, sim, a fugirem fisicamente. Não se trata mais apenas de uma simbologia. Isso está expresso no versículo 19. Ele diz: ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai, já no versículo 20, rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Bem, aqui é preciso, claro, também ter cuidados físicos, cuidados com o corpo. Jesus fala, as coisas ficarão bastante complicadas em relação à sobrevivência do corpo. Atentai para isso. Mas já no versículo 22, Jesus volta a fazer uma alusão simbólica a 2 tipos de pessoas que atravessarão a tribulação. Aqueles que sabem, que conhecem a palavra de Deus, que são íntimos de Deus e, portanto, terão um comportamento fundamentado nessa intimidade, e aqueles que desconhecem totalmente a sua relação com Deus ou a importância de conhecer a palavra de Deus para não ser pego de surpresa durante a tribulação. Ele diz: se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Então, os escolhidos, nesse caso, são aqueles que entenderam os sinais dos tempos, entenderam que são tempos de tribulação, esses que estamos vivendo, por conta de todos esses sinais que apareceram na história, como, por exemplo, introdução de Pachamama, e já não batem de frente com o sistema. Se recolhem ou se estão no andar de cima, não voltam para o andar de baixo. Se estão no campo, não voltam para buscar as suas roupas do mundo. Estão, digamos assim, aceitaram, por assim dizer, uma posição de recolhimento em relação a este processo, a esta revolução. E aqueles, portanto, que não conheceram a Deus, estarão atrás dos falsos profetas, de desespero em desespero, acreditando em promessas vãs, atrás de promessas vãs. Como, por exemplo, hoje, aqueles que ainda acreditam que os poderes políticos poderão mudar o mundo ou recuperar em parte a liberdade perdida. Isso não é um problema brasileiro exclusivamente nosso. Até mesmo nos Estados Unidos se acredita, por exemplo, que tudo poderá ser mudado através do processo político. Mas acontece que, lembra o Frei Tiago, este é um processo, este é um movimento espiritual permitido por Deus que terá um fim apenas pela mão de Deus e não pela mão humana. Daí porque Jesus fala em que o tempo foi abreviado para os escolhidos se salvassem. Então é algo muito poderoso que nem os escolhidos e nem os santos podem combater. Aliás, diz a Escritura, o Apocalipse, que a besta teve o poder de dar morte aos santos. Ora, se até os santos são derrotados nessa batalha, evidentemente que não será um processo político que porá fim a esta ditadura mundial que se instalou por aí.
Outro detalhe do vídeo do Frei Tiago é que ele faz, sim, uma crítica a Viganò por esta ingenuidade de achar que um movimento humano poderá ser capaz de combater todo esse processo. Não será. Então, meus amigos, aqueles que eu não respondi, o meu conselho é esse. Quem estiver no terraço, não desça. Quem estiver no campo, semeando, não volte para colocar as suas roupas da cidade. Aqueles que puderem fugir da Judéia, que significa um fluxo de pessoas, tal como as grandes cidades, que permaneça fora delas, porque é mais difícil controlar aqueles que estão nas pequenas localidades. Já nas grandes cidades, parece que todos serão controlados e vigiados. Esse é o meu conselho, mas não é meu, evidentemente. É o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está desanimado, e esse é um tempo em que muita gente está desanimada, eu cheguei a ver, inclusive, uma pessoa aqui do YouTube famosa fazendo alusão até mesmo ao suicídio, e dou, então, por conta disso, este conselho. Voltemo-nos à intimidade com Deus. E aqueles que nunca foram íntimos de Deus, que o busquem o quanto antes, através de sua palavra. E no silêncio do seu quarto, quer dizer, dentro de sua própria alma, reze, ore, busque ao Senhor, busque compreendê-lo e ouvi-lo. E não bata de frente com o sistema. Isso muita gente certamente torcerá o nariz, porque afinal nós temos que lutar contra isso e podemos derrotar com a força da fé. A força da fé que vem do Espírito Santo nos diz para termos prudência nesta hora. A oração, sim, tem um poder muito grande de combate, mas movimentos populares hoje, movimentos políticos, perderam totalmente o sentido e podem nos levar a perder ainda mais. Não é uma palavra de desânimo nem de covardia, é de prudência diante dos tempos tão tenebrosos que estamos vivendo. O poder das trevas está dando as cartas nesse momento. Não durará para sempre, mas enquanto lhe for permitido vencer os santos, isso sim acontecerá. Espero ter ajudado, principalmente aqueles que estão um pouco mais desorientados. Não deem muito ouvido àqueles que vos acenam com milagres e maravilhas e soluções mágicas, porque isso não casa, não bate com a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.